Dando continuidade nesse exercício, eu acabei fechando o vídeo e continuei escrevendo, mas enfim, a gente tem então a resolução aqui desses sistemas, né? Vão gerar essas duas equações e observem que eu tenho duas incógnitas, ou melhor, três. Eu tenho t, tenho cz e tenho cx. E por isso que eu também comento que nem sempre começar pelo momento é a melhor opção. Se nós realizamos o somatório das forças a partir das equações que nós temos, então eu tenho Cx mais T 150 dividido por 833 e mais D. Inclusive tem as reações D, né? dx e dz. Então eu tenho essa primeira equação aqui. Eu dividi por 833. Depois eu tenho a segunda, onde eu tenho em J apenas o 500 dividido por 833 e o peso, né, o peso W também. Na verdade eu coloquei aqui em K, né, mas ele está em J. Então temos esse peso também. E aí, a partir dessa segunda equação, nós descobrimos quem é T. Então, descobrindo T, nós substituímos nas equações aqui de cima, porque aí nós vamos ter duas equações apenas com uma incógnita. Então, fazendo isso, eu vou ter o valor das duas agora, de Cz e de Cx. Então, Cg vai ser menos 370 newtons, ou melhor, Cx vai ser menos 370 newtons, e Cz vai ser 2.401 newtons. Agora a gente vai pegar esses dois valores e substituir aqui embaixo, tanto nesta quanto nessa, além dos valores de T. E aí essa parte toda eu não vou escrever aqui, mas nós vamos obter da primeira o dx e da terceira o dz. Então dx vai ser 105 newtons e dz vai ser menos 1.253. Então o principal eram essas duas análises, né? Tanto essa quanto essa. A partir daqui é só fazer substituição. E aí partimos para o próximo, né, que é um dos problemas propostos aqui na página 308, é o 576. Então nós temos aí uma barra EF, que tem uma seção transversal quadrada, que foi aquele comentário que eu fiz antes, né? Então ela logicamente impede o movimento aqui. Essa barra não gira, ela só desliza em torno de EF. E ela é fixa no espaço. A estrutura ABC tem peso desprezível e um colar em C com um orifício quadrado que faz a estrutura deslizar livremente sobre a barra. A estrutura ABC suporta um letreiro uniforme retangular com peso de 1 kN e as duas arestas verticais do letreiro estão alinhadas com os pontos A e B. Determina a magnitude da tensão no cabo AD e todas as componentes das reações. Então, analisando a figura, o que nós vamos ver? Eu tenho momentos aqui de reação em torno dos eixos X, Y e Z, né? Afinal não vai poder rotacionar. Com a rotação eu não teria em Z, que seria a barra redonda. Agora, como ela é quadrada, então ele também não rotaciona em Z. Então eu tenho três reações aqui na forma de momentos. E além disso, eu tenho duas nos eixos X e Y, porque ele não pode se mover, mas pode deslizar em Z. E depois eu tenho aqui a barra, ou melhor, o cabo, né? E isso vai gerar essa imagem aqui, onde nós temos as reações e ainda o peso da placa que é dado. Esse peso ele vai precisar ser aplicado em um ponto específico, né? Então vamos lá. Precisamos aqui dos pontos A,
B, talvez precise de B, enfim. Então vamos colocar. Então tenho A e B, onde A está no plano XY com 4 em X e 2 em Y, e B tem 0, 2, 0. Além disso, o ponto C é o 0, 0, e o ponto D também vai ser relevante. Ele tem 5 unidades em X, 0 em Y e 3 em Z. Então é o único ponto elevado. Na placa é importante que a aplicação do peso vai ocorrer no seu centro de gravidade, que está na metade da distância x. Então ele vai ser aplicado em 2 para x. E embora não temos esse ponto, mas ele é um ponto importante, porque ele vai acabar gerando um vetor aí, que vai ser o vetor C até o ponto que está nesse centro. Então, a partir disso, nós podemos escrever vetores importantes aqui. Um deles é o RAD. O vetor RAD vai ser mais, né? 1i, depois menos 2j e 3k. Então, o módulo disso vai ser 9 mais 4 mais 1, que vai ser 14. Então, o módulo dele vai ser raiz de 14. Se eu dividir por 2 vai dar 7, então não dá para simplificar e melhorar essa equação. A partir disso a gente pode já escrever a força T. Como só tem uma, eu vou chamar ela só de T, que vai ser o módulo de T vezes o vetor unitário associado a essa distância do cabo. Então, ok, temos a força T, a força W, ela vai ser dada como menos 1 em K, e as outras forças ali no ponto C vão ser as forças referentes às reações de apoio. Então, C vetorial, Cx mais Cy mais Cz, acho que não tem necessidade de escrever. Então, fazemos o somatório das forças. E aí, no somatório das forças, eu vou abrir aqui em 3 equações já. Nós vamos ter o seguinte: 1 sobre raiz de 14t mais Cx, depois menos 2 sobre raiz de 14t mais Cy, e 3 sobre raiz de 14t menos 1, ou melhor, mais Cz. Não, Cz não existe, então menos 1. Porque ele pode deslizar em Z, então não tem Cz. E aí eu tenho então as 3 equações. Observem que da última eu consigo descobrir o valor de t. Então, a partir dessa daqui, eu sei que t vai ser raiz de 14 dividido por 3. Então isso vai dar 1,247, 1,25 em quilonewtons. Substituindo nas duas de cima, aí nós temos o valor de C. Agora observem que é mais fácil substituir na forma raiz de 14 sobre 3, porque aí eu elimino as raízes. Então eu sei que Cx é 1 sobre 3 e Cy é 1 sobre
ou melhor, é 2 sobre 3. No caso, Cx vai ficar negativo e Cy vai ficar positivo. Então, eu teria aqui para Cx e Cy, que eu tenho menos 1 sobre 3 e aqui eu tenho 2 sobre 3 em kilonewtons, né? Então, 0,33, 0,66. Enfim, é bastante tranquilo de fazer esse cálculo. Mas ainda tem o só aqui. Nós temos os momentos. Então, temos 3 momentos. Já descobrimos todas as reações, mas agora precisamos dos momentos. É lógico que o momento precisa ser calculado em torno de C, porque tem um monte de reação em C. Então, precisamos desse ponto. E aí, temos o seguinte. Eu tenho que calcular um vetor que venha daqui até aqui. É uma forma de pensar isso, tá? E aí esse vetor estaria no ponto médio aqui da distância x. Mas a gente pode fazer isso de outra forma também. Então eu vou escrever aqui. Nós vamos ter somatórios dos momentos em x. Ou melhor, vou fazer de outra forma. Eu tenho somatório dos momentos vetorial mais o somatório de um vetor pela força W mais o somatório, ou melhor, mais a multiplicação do vetor CA vetorial força T. E agora eu creio que são só essas 3. Isso. E isso precisa ser igual a 0. E agora nós vamos expandir essas reações no seguinte modo. Eu tenho um momento em C, x, mais um momento em C, y, mais um momento em C, z. E agora uma coisa que é mais interessante. Esse produto vetorial, ele é simples. Ele é a distância horizontal vezes a força vertical. E eu tenho 2 vetores referentes a essa mesma força. Então, eu tenho a distância em x vezes o vetor. Então, x vezes z, que vai dar y. E y vezes z, que vai dar x. Então, eu tenho as duas formas para calcular. Então, a distância em y é 2 vezes 1. A distância em x também é 2, porque é a metade de 4. Então, eu vou até colocar assim, 4 sobre 2 vezes 1, só para não confundir. X, eu tenho aqui x vezes y, ou melhor, x vezes z, e isso tende a um giro x vezes z. Então, i vezes k vai dar j, e isso tende a um giro anti-horário. Aqui eu tenho y vezes z, que vai tender a um giro horário em torno de x. Então, x é negativo e y é positivo. E aí eu tenho, então, os vetores unitários associados, né? A gente não pode esquecer disso. Então, x vezes z vai dar j. E y vezes z vai dar i, que vai ser negativo, e o j que vai ser positivo. Ok. O que sobrou é o produto vetorial na forma clássica. Então, eu tenho aqui i, j e k. Tem o meu vetor R, CA, que a gente não calculou esse vetor, né? Mas é fácil. Então, RCA é a distância em x aqui, que tem 4, a distância em y, que tem 2, e em z tem 0. Então, eu tenho 4, 2 e 0.
A distância, ou melhor, a força T é um pouco complexa, né? Então eu tenho T sobre raiz de 14, eu vou colocar ele para fora. Então T sobre raiz de 14, e aqui eu tenho 1, menos 2 e 3. Então terminamos esses somatórios. A partir disso a gente precisa fazer aqui o produto vetorial, onde eu tenho um valor aqui, outro aqui, e na volta também vou ter 2, em diagonal secundária. Então, já separando esse somatório de momentos aqui em equações, eu vou ter o seguinte: tenho mcx menos 2, e agora aqui eu tenho 6i menos 8k, na volta eu tenho menos 12j e menos 2k, então mais 6, ou melhor, não, cuidado aqui, né? Isso aqui é vezes t, então vou até colocar nesse formato, vezes t raiz de 14. Então assim, menos 2 não, né? Menos 2 era o valor sozinho, então 6 vezes t raiz de 14. Ok, então isso é igual a zero. Depois eu tenho a minha segunda, que vai ser o mcy mais 2j, então mais 2, mais t raiz de 14, que eu tenho menos 12. Então aqui vai ser menos 12 t raiz de 14 igual a zero. Ok, sobra então agora o k. Eu tenho mcz. Aqui em cima eu não tenho nenhum k mais, então eu tenho os daqui. Eu tenho menos 2 menos 8, que vai dar menos 10. E aí eu tenho menos 10 raiz de 14, t igual a zero. Então, ok. O valor de t nós já temos, né, das equações de somatório de forças, nós já temos esse valor de t. Então, substituindo aqui, eu vou ter o seguinte: t, só que eu vou usar outro formato. Vou colocar aqui uma opção de ou t é igual a raiz de 14 sobre 3. Isso aqui é muito importante. Eu vou até substituir as três equações agora, porque para vocês perceberem quando é relevante fazer isso. Então, na primeira, se eu tenho raiz de 14 dividido por 3, na segunda eu tenho a mesma coisa. E na terceira eu tenho também o mesmo. E o que acontece? Raiz de 14, raiz de 14 e raiz de 14. Então isso aqui facilita muito a conta. Agora eu tenho 6 dividido por 3 menos 2. Então isso vai dar zero. E aqui da primeira, então, afinal de contas eu tenho 2 menos 2, né? Então mcx não existe, é zero. Fazendo o mesmo processo nas outras, eu tenho 12 dividido por 3, então vai dar menos 4, mais 2 vai dar menos 2, passando para o outro lado fica mais 2. Então aqui eu tenho 2 kN/m. E na última eu tenho menos 10 dividido por 3, eu só tenho isso, né? Então mcz vai ser 10 sobre 3 kN/m. E ok. Encerramos esse.
ainda com uma folga aqui. Então vamos fazer mais um. Esse daqui é o nosso 578. E ele começa com uma pergunta teórica, que às vezes é um pouco difícil de responder esse tipo de pergunta, porque você precisa fazer uma boa avaliação da estrutura, né? Então ele pergunta aqui, conta a história dela, fala tudo que a gente já está vendo, não precisava nem ser falado. Então, a única coisa que ele diz aqui de relevante, mas que também estamos vendo, é que o colar em A pode deslizar livremente em Y, né? E também pode girar. Como a barra é redonda, então isso também é lógico. E aí ele pergunta, a estrutura tem fixidez completa ou parcial? E ela é estaticamente determinada ou indeterminada? Por que isso é importante, a pergunta? Porque se ela for estaticamente indeterminada, você não vai resolver. Não tem como. Então aqui eu tenho uma incógnita. Aqui no apoio A eu vou ter reações em Z e em X. Reação de momento em... Isso aqui é Y, né? Vou colocar aqui porque cortou. Então aqui é o eixo Y. Então, reação de momento em Y e... Ou melhor, em Y não, em Y ele roda. Reação de momento em Z e em X. Então, essas são 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 incógnitas. E a partir disso, vou colocar assim, eu tenho N igual a 5. Temos 6 equações de equilíbrio. Então, isso aqui é uma estrutura estaticamente determinada. Aí, ok. Como a estrutura pode rotacionar, ela não tem fixidez completa, tá? Ela vai ter a fixidez parcial. E aí, ok. Só para lembrar, é válido a gente voltar aqui. Não se esqueçam que essa... Onde que eu coloquei essa definição? Então tá lá no outro capítulo, né? Então aqui no capítulo anterior, na parte teórica, eu coloquei aqui os apoios e a fixidez, né? Quando o corpo é estaticamente determinado e indeterminado, pelo número de equações. Só que a avaliação daqui foi tridimensional, ou melhor, foi bidimensional. Cuidado, porque o N mudou. Perceberam que eu coloquei agora que eu tenho N igual a 5. E ele não é estaticamente indeterminado, ele é estaticamente determinado. Muito cuidado com isso daqui. 3 é um número bidimensional e 6 é um número tridimensional. Então, até por isso que eu voltei aqui, porque a gente não expandiu essa ideia para 3 dimensões, né? Então, em 3 dimensões, essas coisas mudam. Nós vimos que em um problema anterior, se ele tivesse 9 equações, aí ele seria estaticamente indeterminado. Em relação à fixidez, né, toda vez que os apoios impedem o movimento, deixam o corpo fixo, ele é fixo completamente, então a fixidez completa. Se ele está sem apoios ou livre, isso não vai acontecer para a gente. Então é quase impossível ser sem fixidez. E quando eu permito algum movimento, como translação e rotação, aí eu tenho fixidez parcial. Por isso aquela estrutura nossa, ela não possui fixidez completa. É importante fazer esse retorno ali. E agora na letra B, nos é dado o seguinte: quando o ponto B é submetido a uma força vertical para baixo, no caso aí de 18 libras, e no nosso caso aqui do livro em 80 newtons, ele pede para calcular, né, quais são as reações. Na verdade, a pergunta atualmente é sempre essa, né? Quais são as reações, quais são as incógnitas? Então, analisando a figura, a gente já fez a análise dela teórica, né? Agora eu vou colocar como que ela ficaria.
Aí lembrando que eu poderia desenhar em cima da figura, mas eu prefiro já pegar essa daqui para vocês verem e não atrapalhar esse desenho, porque na hora que vocês forem estudar, a ideia é que vocês analisem isso aqui sem olhar para esta. Se você cair nessa ideia errada de não analisar e só seguir o fluxo do que eu estou fazendo, você não vai aprender. Né? E quando chegar a hora de você fazer, e essa hora vai chegar, as coisas não vão dar certo. Então, cuidado. Então, ok. Né? Coisas clássicas que a essa altura já devem ser bastante tranquilas. Precisamos do ponto C, precisamos do ponto D, o ponto A é 0, 0, 0 e o ponto B está dado ali em 6. A gente vai fazer em polegada mesmo com libra, não tem problema não. Então eu preciso do ponto A, ou melhor, A não, A é 0, 0. Preciso do ponto B, ponto C e ponto D. Então são poucos pontos, já é algo positivo aqui. O ponto B está em x com 18. Ou melhor, 18 não, com 6, 18 é a força. Então 6, 0, 0. O ponto C está no plano XZ. Então a gente já sabe que y é 0. E ele tem 6 unidades em x também e tem 3 unidades em z. O ponto D está sobre a altura y, então ele é 0, 0 para xz. E ele tem 6 unidades também, temos os 3 pontos. Sabemos que precisamos aqui do vetor CD para montar a força da tensão. Então, o vetor R CD, ele vai ser dado por D menos C. Então, eu tenho aqui menos 6I mais 6J menos 3K. Observem que isso aqui é um pouco estranho, porque os eixos estão invertidos, tá? O meu Z está aqui e o meu X está aqui. Então, por isso que só o Y ficou positivo agora. Fazendo o módulo de CD, eu tenho o seguinte: 36 mais 36 mais 9. Então, esse dá 81, tá? A raiz é 9. Ok, posso montar agora o meu vetor CD da tensão. E tem a força F ali, né? Mas vamos montar só a tensão. Então, o vetor T dessa tração vai ser T vezes 6, ou melhor, menos, né? Esse menos aqui estava duvidoso. Menos 6i mais 6j menos 3k. Isso tudo dividido por 9. Já dava até para dividir, né? É uma divisão bem tranquila. Ok. Então a gente pode fazer aqui o somatório das forças primeiro. Eu gosto de começar com esse somatório. Embora nós vamos precisar do cálculo do momento, porque nós temos 3 momentos, então não tem como correr disso. Então eu tenho aqui uma reação em AX, uma reação em AZ, e ele pode deslizar plenamente em Y, então não tem essa reação. Depois eu tenho um menos 6 sobre 9, 6 sobre 9 é 0,66. Vou colocar 2/3. 2/3 de T. Embaixo eu tenho também 2/3 de T. E depois eu tenho 1/3 de T. Temos a força F, que é dada em Y, então ela é igual a menos 18. E acabaram as forças, né? Então eu tenho aqui agora, todas são iguais a 0. E vai acontecer algo bastante relevante, que da segunda eu obtenho T. Então T é 18 vezes 3 dividido por 2, que vai ser 27 libras. Substituindo na primeira, eu vou obter AX. Então AX vai ser 27 dividido, ou melhor, 27 vezes 2 dividido por 3, que vai dar 18.
E o mesmo processo aqui para AZ. Então, AZ vai ser 27 dividido por 3, que vai ser 9. Ou melhor, 27 dividido por 3, vai ser 9. Então, ok. Agora, somatório de momentos. Vamos escolher o ponto A, porque é o ponto com a maior quantidade de incógnitas. A partir disso, nós temos aqui duas forças para calcular. Então, esse somatório de momentos vai ser da seguinte forma. Eu tenho R AC vetorial, a força do cabo, mais o R AB vetorial 18, porque essa é a força. Aí a gente pode fazer o seguinte também, para ficar na anotação diferente, vezes FJ. E o FJ, ele já é o 18. Então a gente vê que dessa... E ainda mais os momentos, né? Então tem os momentos aqui que estão sobre o ponto A. Dessa segunda multiplicação, na verdade, a gente não precisa fazer ela de forma vetorial, né? Mas você pode montar também. Então vamos lá. Tem que RAC JK RAC. Nós não calculamos RAC, então vamos fazer isso agora. Colocar ele aqui em cima. RAC é C menos A. Então é o próprio C, né? 6I mais 3K. Então eu tenho aqui 603. 603, todos positivos. Agora eu tenho a força T, que vai ser dada da seguinte forma. T do lado de fora, menos 2/3, mais 2/3 e menos 1/3. Depois eu tenho RAB, que não tem problema nenhum a gente fazer a sua multiplicação vetorial, tá? Só que vocês vão perceber o seguinte, o RAB só está em X, então só tem o valor em X. O R, a força, só está em Y, então essa multiplicação ela só vai dar um valor XY em Z. E aí eu vou ter aqui 0, ou melhor, vou ter 6 e aqui eu vou ter o 18. Então eu só vou ter essa multiplicação como válida. E aí, na verdade, isso daqui é aquele tradicional horizontal vezes vertical. Então eu tenho 6 vezes 18, mas precisamos saber em que sentido isso gira. Então 6 vezes 18 gira horário. Assim ele é negativo. E agora os momentos, né? MAX mais MAY, ou melhor, MAY não, porque ele é uma barra redonda, né? Isso. Então ele vai ter só dois momentos aqui. E aí isso é igual a 0. E ok. Temos aqui então dois valores na diagonal principal e 2 na diagonal secundária. Então aqui eu tenho menos 3 vezes 2 sobre 3 vai dar menos 2J. 6 vezes 2 sobre 3 vai dar 2 vezes 2, 4 positivo, 4K. Depois 6 vezes menos 1 sobre 3 vai dar 2 negativo, vai ficar 2 positivo. E na última eu tenho 2 negativo em I. Ok.
Esses são então os quatro valores que nós temos. A partir disso a gente monta para esse somatório de momentos as equações. Então eu tenho I, J, K. Mas em J, na verdade, eu não vou ter nada. Inclusive aqui é um K, né? Precisa ser acrescentado. Que era IJ, então agora é K. Então a partir disso eu tenho duas equações. Eu tenho MAX e MAZ. Se eu não tenho momentos em Y, então os valores em J vão ser descartados. A partir disso, então, eu vou ter T menos 2 T, né, que é o I daqui de baixo. Inclusive o J se cancelou, né? Que daria 0. Depois eu tenho em Z mais 4T e menos 18 vezes 6. Lembrando que aqui em cima nós descobrimos quem era T, que é 27. Então, a partir disso, nós reescrevemos essas equações aqui, substituindo T por 27. Então, 2 vezes 27 é 54. Então, MAX é 54 libra-força polegada. E aqui eu tenho 4 vezes 27 menos 18 vezes 6. E isso vai dar 0. Então, MAZ é 0. Ok, terminamos mais um. Faltam acho que 3 ou 4. 1, 2, 3, 4. Então vamos avançar mais um. Até porque esse daqui é mais simples agora, eu creio que ele vai ser bem rapidinho. Perceba que eu escolhi poucos, porque o nosso semestre está relativamente curto diante de tudo que aconteceu. Então, vamos lá. Nós temos aqui duas estruturas de apoio. Inclusive, esse problema é o nosso 587, né? Tem uma barra L suportada por um mancal em A e uma superfície horizontal lisa em B. Isso é suficiente para saber quais são as características de cada um dos apoios, né? Então, o mancal ele vai impedir movimentos em duas direções, tanto para momento quanto para reações. Translação, né? Então, tanto rotações quanto translação ele vai impedir em duas direções. Se eu vejo, é claro que ele pode deslizar em X, então as reações estão em Y e Z e os momentos estão em Y e Z também, porque ele vai poder rotacionar em torno de X. E aqui eu tenho o B, ele falou que é liso e apoiado, então só tem uma reação, que é ortogonal ao plano. Então, a partir disso, nós temos esse sistema aqui de reações e equações, né? E vamos fazer os cálculos necessários. Observem que é um sistema simples, talvez seria mais fácil até utilizar uma notação escalar para fazer esse cálculo. Mas vamos lá. O ponto A é o ponto de maior concentração de incógnitas, né? Eu tenho 4, então provavelmente ele vai ser o ponto escolhido para o cálculo. Nós podemos então calcular aqui as forças vetoriais, e essa força F de 800 newtons vai ser menos 800 em J. Então eu tenho aqui que F é igual a menos 800 em J, e na verdade é a única, né, força que nós temos com valor. BY é interessante escrever porque ele tem uma componente só em J também. E quando nós olhamos para A, eu tenho aqui o meu A
com um AX, ou melhor, AX não, AX ele não impede. Então, com um AY e com um AZ. E basicamente essas são todas as forças. A partir disso a gente pode escrever um somatório de forças. E aí eu tenho o seguinte: em X eu tenho... Em X eu só tenho A, né? Na verdade em X eu não tenho nada. Então não vale nem a pena escrever 3. Vamos escrever 2 só. Então em Y eu tenho AY mais BY menos 800. Isso é igual a 0. Em Z eu tenho AZ e só. Tenho AZ. Então AZ é igual a 0. Lembrando aqui que o eixo está trocado, né? Não resolveu muita coisa, então a gente precisa escrever o somatório dos momentos. Então, momentos em relação ao ponto A é o ponto mais relevante aqui. Então, nós temos apenas... não, são duas forças, né? Não é uma só, tenho duas. Então, tem aqui a força F e o apoio B. Então, temos o seguinte: o vetor AC vetorial F mais o vetor AB vetorial B. E vou até tirar esse Y daqui. Então eu tenho essa situação mais o somatório dos momentos, né? Eu tenho um momento em AZ mais um momento em AY, e isso tudo precisa ser igual a 0. E a gente pode usar a abordagem vetorial, mas não é tão necessário. Mas vamos lá. Eu não escolhi os pontos ainda, não escrevi, né? Eu tenho então dois vetores que eu coloquei aqui. Eu tenho o vetor RAC e o vetor RAB. Como A é 0, 0, o que nós temos aqui? O ponto C, ele está em 2 unidades x e 1,5 z. Então 2x mais 1,5k. E o ponto AB em 2, 3, nos mesmos eixos. Então, com isto... mais um detalhe, né? X aponta no sentido negativo. Então, eu tenho menos 2 em cada um deles. Então, agora a gente consegue montar, né, aqueles somatórios. Só que vocês vão perceber que é um pouco desnecessário. Então, AC é menos 2, 1,5. E o meu AB é menos 2 e 3. A força F é menos 800 em J. E a força B só tem BY. Então, a partir disso... nós temos essas forças, temos essas aqui também, que são os momentos, então copio eles para cá, e agora nós fazemos o cálculo. Então nós vamos ver que eu tenho só essa componente aqui, e essa daqui, que está em Z, então isso era esperado. Na volta, na diagonal secundária, eu só vou ter a componente I, nas duas situações. E agora nós vamos ter então o seguinte: eu tenho um MA YJ mais um MA Z em K, mais eu tenho aqui 1,5 vezes 800 em I, 1.150
1.600 em K, 3BY em I, e aqui menos no caso, aqui 2 menos 2BY em K. Então, colocando agora esses valores aqui, eu tenho então mais 1,5 vezes 800i, mais 1.600K, mais 3BY em I e menos 2BY em K igual a zero. Na verdade aqui é menos, né? Então, ok. Agora a gente consegue montar um sistema que tem I e K, só I e K. Então aqui é I, aqui é K. Onde eu tenho aqui... na verdade não é só I e K, né? Eu tenho I, J, K. Só que o J é zero, tá? Automaticamente. Eu só tenho esse valor aqui para J. Então disso aqui eu sei que MAY é igual a zero. Por isso eu não vou ter esse valor. Então eu tenho agora valores em I. Só que, sim, em I eu tenho B. Então eu tenho BY, na verdade eu tenho 3BY. Depois eu tenho mais 1,5 vezes 800. E só tenho esses dois valores, né? E na verdade é menos 3BY. Ok. Agora eu tenho MAZ. E MAZ eu vou somar com 1.600. E eu tenho ainda 2BY. Então aqui eu tenho duas incógnitas. Mas da primeira eu já consigo descobrir BY, né? Então BY vai ser 1,5 vezes 800 dividido por 3. Fazendo essa conta, então, 1,5 vezes 800 dividido por 3 vai dar 400. Então, BY é igual a 400 newtons. Substituindo embaixo, eu vou ter 1.600 menos 800, que vai dar 800. Passando para o outro lado, vai ficar menos 800. Ok, né? Vamos ver. A X... Não, a X não tem, né? A Y... A gente não descobriu a Y? Não, ainda não. Falta então descobrir a Y. Vou recuperar isso daqui. Então agora sabendo que BY é 400, então eu tenho aqui que a Y é 400 também. O AZ a gente já sabia. E ok, é isso. Observem que seria muito mais fácil fazer isso de forma escalar, tá? Porque eu tenho aqui o momento em torno de A. Vou somar a Z e a Y e faço as distâncias. Então, a distância em x vezes 800, distância em x vezes BY. O giro anti-horário para 800, horário para BY. Então, fiz o somatório de x vezes y. Esses valores estão em K. Depois eu faço agora as distâncias horizontais em Z. Então, 1,5 vezes 800 gira anti-horário. 3 vezes BY gira horário. Então, BY negativo, 1,5 vezes 800 positivo. E aí, somo com, estou fazendo em torno de X, né? Então, não tem momento em torno de X. Vai ser esse mais o outro e igualo. Que é, na verdade, que eu escrevi aqui, ó, exatamente. Então, observe que eu não precisava ter feito isso tudo. Dava para partir direto para esse ponto. Seria muito mais fácil. Então, avaliem sempre essas possibilidades. Tá? Vou parar esse vídeo aqui e depois nós voltamos fazendo esses três que são os pontos auges da nossa aula.
Observem que aqui eu tenho 3 apoios e aqui eu tenho... Esse daqui não é difícil não. Embora ele considere difícil, mas não é. Mas o nosso último é o nosso prêmio. Afinal de contas, é a cara da engenharia civil esse daqui. Então, logo nós terminamos o capítulo 5.